Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar a leitura da Bíblia. Estamos na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, e vamos lá então. Saudação. Saudação. Pelo apóstolo do Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e do Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu filho legítimo na fé. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e do Cristo Jesus, nosso Senhor. Falsos mestres. Ao partir para Macedônia, eu te pedi que ficasses em Efeso para recomendares a alguns que não ensinassem doutrinas diferentes, nem dessem atenção a fábulas e genealogias intermináveis. Essas coisas provocam antes longas discussões do que contribuem para a realização, na fé, do plano salvífico de Deus. Essa recomendação visava promover o amor que nasce de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Por se terem afastado desta linha, alguns se entregaram a um palavrório sem sentido. Pretendem ser mestres da lei, mas não entendem o que dizem, nem conhecem as questões que defendem. Os que precisam da lei, de lei. Sabemos que a lei é boa, contanto que usemos dela como se deve. De fato, a lei não é feita para o justo, mas para os indisciplinados e rebeldes, para os irreligiosos e pecadores, para os ímpios e mundanos, para os que matam pai ou mãe e para os demais assassinos, para os dados à prostituição, os sodomitas, os traficantes de escravos, os mentirosos, os perjuros e para tudo mais que se opõe à sã doutrina, a qual é conforme ao glorioso Evangelho de Deus, bendito a mim confiado. A ação de graças pela vocação de apóstolo. Sou agradecido àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, colocando-me a seu serviço. A mim que antes blasfemava,
perseguia e agia com violência, mas alcancei misericórdia, porque agia por ignorância, não tendo ainda a fé. A graça de nosso Senhor manifestou-se copiosamente junto com a fé e com o amor que estão em Cristo Jesus. É digna de fé e de ser acolhida por todas estas palavras. Esta palavra. De ser acolhida por todos esta palavra. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Mas alcancei misericórdia, para que em mim, o primeiro dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua paciência, fazendo de mim um exemplo para todos os que creram nele, em vista da vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível, único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Recomendação a Timóteo. Timóteo, meu filho, esta é a recomendação que te faço de acordo com as profecias proclamadas. Outrora, a teu respeito, fortificado por elas, combate o nobre combate. Com fé e boa consciência, por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Entre estes são Himeneu e Alexandre. Entreguei-os a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então percebe-se na leitura deste primeiro capítulo que existe uma seleção entre nós. E esta seleção, ela é dada pela compreensão daquilo que nós viabilizamos ser pelo olhar da prática da discrição que Cristo Jesus nos ensinou, né? A discrição da verdade, pela confiança de usar-nos para proclamarmos a fé daquilo que usamos com base naquilo que descende desse usar, que é o escrever o produto daquilo que usou, apresentar o produto para todos, né? Existe um mistério do terço que se chama Jesus apresenta aos Jesus apresenta para a comunidade a palavra, né? Ou seja, essa gravura por fibras, né? Por descrições, vamos dizer assim. Então, o Senhor manifestou-se copiosamente. O que isso quer dizer? Quer dizer um entendimento de que a mente pode ser replantada como uma semente que nasce
gloriosamente dando os seus filhos semente dadas, né, a essa conversão de utilizar, né, a partir de uma semente a sua produção e dessa produção ter aquilo que se mantém fiel. Vamos dar o exemplo do milho. Com 1 grão de milho, eu consigo multiplicar os grãos, porque esse grão se mantém fiel, firme no seu mandamento, perseverando com a terra. Só que a terra no reino animal, ela é dividida, porque existe uma dívida que todos nós estamos pagando nesse exato momento, a dívida da vida. E muitos não veem o que os outros veem. Muitos não sentem o que os outros sentem. Muitos não provam o que os outros provam. Não veem o que os outros não veem. Muitos não são o que os outros são, mesmo sendo seres humanos, seres, espécimes vivas, células motrizes. Por que isso? Por que essa divisão de especiarias vidas, né? Acontece que essa divisão se dá na realização das operações que precisamos fazer para dividirmos em bem. E Deus deixou muito claro para todos os organismos vivos que a divisão é a busca pelo equilíbrio, onde o equilíbrio eterno nos dará a vitória, a graça permanente. Aquilo que não trocaríamos por nada, né? Aquilo que não existe valor remanescente, pois é um mandamento de Deus, o equilíbrio. Só que esse equilíbrio, ele é muito pessoal para todas as vidas, para as plantas, para os animais, para qualquer informação que é real, está no plano de Deus, né? E não na virtude de nós conhecermos a Deus pela nossa conexão, mas no plano real, inclusive nós, né? Quando se está, né, nesse plano real, tudo é uma informação, certo? E essa informação tem sua lei de ser entendida. Então, toda informação escreve algo e existe uma lei de ser entendida. A lei do entendimento se diferencia para todos nós. Para que não houvesse diferenciação, Deus fez o seguinte: Deus condicionou-nos a conhecermos por formas. E nós, reconhecendo essa forma na semelhança, conseguimos convidar um padrão, converter tudo a um padrão de direito, um padrão político, um padrão social. E aí, aquilo que seria um sentimento diverso
diversificado, um entendimento, uma lei diversificada se tornou uma lei fixa, o estabelecimento do mandamento, as leis. E a fixação desse nos deu condição de julgar uns aos outros. Mas não é julgar com base nas nossas interpretações como fazíamos, mas na lei, com base na lei, certo? Então, com base na lei, agora conseguimos saber sobre a capacitação que temos de ver e manter a semente da fé que nos faz conhecer e ver eternamente aquilo que veríamos diversificadamente de uma maneira apenas. A maneira que é salvação. A maneira que não tem como ser outra, que é a verdade. É a maneira da semente. É a maneira do ser humano. É a maneira do conhecimento verdadeiro. Certo? E aí a gente consegue nos livrar dos falsos, conhecer os falsos. A gente reconhece o falso porque o falso, ele diferencia-se do verdadeiro. E o quanto diferencia do verdadeiro, o quanto esse falso é, porque há esperança do falso se tornar verdadeiro. Basta que ele arrependa-se da falsidade. E o que seria a falsidade? Seria aquilo que lhe diferencia da verdade. Só que toda essa investigação, todo esse apuramento, toda essa polidez se tornou complexa o bastante para lutarmos diariamente por aquilo que é justificado em lei. E aí essa luta trouxe várias reformas, vários conflitos, várias terminologias, várias sistematizações de educações, vários mestres que foram elevados à corte de estar no lugar da presença desse modelo que nos guia, como Jesus está em modelo de alcançar ao Deus, ao Pai. Então hoje existem vários caminhos para verdades que representam ou representaram a chegada de alguém a uma lei, a um entendimento verdadeiro. Então, quando na escola você é ensinado a lei de sei lá o que, a lei de sei lá o que, a lei do físico e tal, quer dizer que você está sendo levado ao conhecimento de uma lei, de algo que é considerado academicamente como uma verdade. Só que dentro dessa composição, dessa investigação e dessa revelação, tudo isso nos fez muito bem, porque a verdade ela é muito poderosa e ela consegue para nós dar
esperança, e não só esperança, mas conforto em Deus. Porque quando você conhece uma lei, verdadeiramente você conhece o poder da verdade, você é apresentado ao poder da verdade, cara, é como se você se tornasse tão poderoso, se tornasse filho de Deus e dissesse a si mesmo coragem. Você levanta com coragem, você atende ao serviço com coragem. Por quê? Você é filho desse Criador. Você é uma unidade desse rebanho, né? Você é uma célula desse tecido, desse órgão, desse corpo de escritos, de manifestação desse evangelho, de manter-se guiado pelo poder da verdade, pois a verdade ela é confortante. A verdade dorme, a verdade acorda, a verdade é o verbo da vida, é Jesus na, na constante em nós, é o Espírito Santo na força que recarrega-nos quando tememos frente às falsas obstáculos, né? Os falsos dizeres entre os julgamentos, né? Então, Satanás, quando apresenta-se na sua passagem para o inferno, ou seja, quando ele apresenta a nós passagens para a falsidade, pois aquilo aparece que é mais fácil, né? Pois a verdade ela machuca, mas ela machuca porque ela é poderosa e ela nos quer ver poder. Quer ver poder em nós, porque Deus é isso. Deus é poder. Deus é isso. Deus é amor. Deus nos quer ver em Deus. Certo? Então, esse é o entendimento da lei que temos. Então, essa lei de formação, essa lei, né, que precisamos dela, né, ela é essa verdade, né, que praticamos e buscamos, porque existem vários campos entre nós que se ativam e vários campos entre nós que se desativam para focarmos, né, no equilíbrio que revela a verdade, né, o equilíbrio que se faz poder dentro dessas passagens e dessas considerações, né, suntuosas. Compromete-se então que diante de estarmos reunidos uns com os outros e das várias maneiras, né, dos atores de Satanás, né, desses motores de desequilíbrio do Satanás, dessas pesquisas satânicas, vamos dizer assim, de construir ambientes sintetizados e trabalharem nos focos de chamar atenção ou se manifestarem em pecado, né, ou em falsidade, aquilo que ambientaliza-se sintetizar pelo verbo, pela descrição, pelas várias camadas de considerar
né, o emanar dessa promoção, desse atingimento, né, dessa conversa com os espíritos, com o cérebro, com o sistema respiratório, essa decomposição esse código de linguagens, todo esse efeito. É preciso então acreditar que a verdade ela é mais poderosa que todos esses efeitos que afetuam-nos, principalmente quando a gente está perdido em busca de soluções fáceis, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, ele é uma solução fácil. O que revela você e o seu poder é o quanto você é fiel ao bem que o seu emprego faz a toda a comunidade em envolvimento, em desenvolvimento social. O dinheiro só é a prova disso, né? A prova do bem disso, a prova que todos querem você bem para manter esse bem, essa verdade que você faz à sociedade. Só que o problema é que muitas empresas, elas sabem que elas não são boas para a sociedade, mas elas escondem esse saber. E elas trabalham com complexos de informações e desenvolvimentos de camadas de informações e artigos que vão incomodar, encamadas e vão temporalizar o percurso da crítica, da mudança, né, do investimento das pessoas, e as pessoas elas vão levar mais tempo para descobrir ou para ver o mal que há em investir nessas empresas, ou a forma como elas funcionam, como elas propagam esse produto, como esse produto é visto por máquinas de falsificação do produto entre nós, de valorização, o marketing, a publicidade e toda essa dinâmica de artificialidades e sintetizações. Outra coisa, o produto não vai salvar você. O produto não vai te equilibrar. Tá entendendo? O produto não é a solução. A solução é o que você faz com o produto, quando faz, a hora que faz, e às vezes o produto pronto, ele não é tão encantável e tão poderoso quanto o produto que você poderia aprontar, se caso fosse corajoso, se comprometesse com a verdade e a busca por praticá-la, de modo a colher ou acolhê-la, né? Ou seja, preparar o próprio produto com a paciência de se encantar com o processo de preparação, pois você tem tempo para se salvar. Deus deu tempo para todos se salvarem. Mas muitos andam acreditando no Satanás, no falso discurso de que não tem tempo. A vida é muito corrida. Precisamos, né, trabalhar ali para comprar ali para fazer isso, ali para parecer que é isso. Quando viu, assassinou a si mesmo e toda a sua família. Por quê? Porque não soube procurar a salvação. Soube apenas procurar a dependência das ilusões, das formas sistematizadas de
utilizar desses artifícios para corroborar com o distanciamento, né, da fé, da verdade. E com isso não consegue mais ver o que é verdade e às vezes fala em nome de Deus acreditando que Deus é mentira. Não consegue ver, né, mais o que é verdade, né? Então transformou Deus em uma mentira e às vezes considera-se produtos prontos de dizer que acredita em Deus ou que sabe ou que Deus é mentira, assim, ó, produtos prontos, frases prontas, né, instantâneas, para lhe prestarem o direito de estarem em grupos e qualificados para essa, esse gerenciamento lógico de momentos efetivos e oportunidades e possibilidades de se destacar ao dizer que essas frases de efeitos, né? Quando se fosse corajoso bastante, né? Veria que e conservaria esse ver que a verdade ela é poderosa. Assim como você escuta que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Você veria que a verdade ela, ela é incrível, ela é poderosa e ela é sim a esperança. Né? Você entenderia que a verdade ela é muito mais do que qualquer versão de produção de efeito que a sociedade impõe entre as várias formas de imposição doutrinadas. Então você precisa disso, disso e daquilo e daquilo e daquilo. Não, você só precisa de conhecer a verdade, né? O equilíbrio, ele revela-se o poder e ninguém pode ser mais poderoso do que o equilíbrio. Ninguém é maior do que o equilíbrio, porque o equilíbrio é Deus, né? É Deus contigo. Se Deus está contigo, quem poderá, quem vai estar contra ti? Não é possível, né? E isso é uma verdade, isso é uma lei. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!